apresentação do trabalho do projeto integrador Mundo Fórum 3, Startups de Base Tecnológica e o Porto Digital como vetores de transformação rumo à economia verde. Começando pela introdução, de forma simples, a economia é entendida como uma ciência que estuda tudo que envolve a produção. Então, nesse trabalho, a ideia é mostrar como a produção e a própria sociedade mudaram ao longo do tempo. Uma forma de entender essas mudanças é comparando a economia tradicional com as novas economias. A economia tradicional é aquele modelo mais antigo. Tudo é decidido na base da lógica, buscando sempre o lucro e maximizar os lucros. Já as novas economias surgem por conta das novas tecnologias e das novas necessidades das pessoas. Alguns exemplos é a economia digital, criativa e a economia verde. Essa última é bem atual, porque ela tenta usar o melhor dos recursos naturais, proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, reconhece que esses recursos têm valor econômico. Esses novos modelos, eles dão importância à inovação, à sustentabilidade, à criatividade e uma conexão global. Enquanto a economia tradicional, ela é mais conservadora. As novas economias são mais flexíveis e transformadoras. No final das contas, as duas têm o mesmo propósito. Elas geram produção para atender às necessidades da sociedade. Apenas elas fazem isso de maneiras diferentes. Quando a gente fala de novos modelos econômicos que valorizam a inovação, a sustentabilidade e o impacto social, as startups e os APLs acabam funcionando como peças que se completam, mesmo sendo bem diferentes entre si. As startups são empresas que buscam crescer rápido. Elas têm um modelo de negócio que pode ser repetido e escalonado. Elas são inovadoras, flexíveis e estão sempre lidando com as incertezas. Podem atuar na economia digital, criativa ou do conhecimento, porque a sua principal força é a inovação. No Brasil, eles têm ganhado muita importância, não só pelo lucro, mas também por trazerem soluções com impacto social, ajudando a criar modelos de negócios mais sustentáveis. Já os APLs, que são os arranjos produtivos locais, eles são grupos de empresas de uma mesma região que trabalham juntas. Elas cooperam entre si, aprendem umas com as outras e inovam em conjunto, o que fortalece o desenvolvimento econômico do local. Dentro dos APLs existem dois tipos de cooperação: a produtiva, que melhora a qualidade, aumenta a produção e reduz os custos, e a inovativa, que acelera o aprendizado, reduz riscos e impulsiona a inovação coletiva. Quando as startups e APLs se aproximam, ambas ganham. As startups encontram nos APLs infraestrutura, profissionais qualificados e redes de conhecimento que ajudam no seu crescimento. Já os APLs, ao incorporar startups, elas ganham inovação, digitalização e novas tecnologias que fortalecem a sua competitividade e a sua capacidade de se modernizar. Essa parceria mostra que as novas economias não se baseiam apenas em dinheiro, mas em colaboração, sustentabilidade e desenvolvimento regional. É um modelo mais inclusivo e conectado com as necessidades sociais e ambientais de hoje. Falando do Porto Digital, ele fica em Pernambuco, ele é localizado no bairro do Recife, e é um dos maiores distritos de inovação da América Latina. Foi criado em 2000 e ele evoluiu de um parque tecnológico para um ecossistema completo, com startups, empresas, universidades e centros de pesquisa. Além de gerar emprego e inovação, o Porto Digital ele também contribui para revitalizar o centro histórico da cidade. Esse estudo ele foca na relação entre a economia verde e o arranjo produtivo local Porto Digital, que é um dos principais polos de tecnologia e inovação de Pernambuco. O objetivo central é entender os princípios da economia verde e analisar como ela pode ser aplicada dentro do Porto Digital. Além disso, buscamos compreender de que forma as startups de base tecnológica que atuam nesse APL podem se tornar agentes de transformação, criando soluções inovadoras e sustentáveis que fortaleçam esse modelo econômico na região. Segundo Laços e Cassiolato, os arranjos produtivos locais eles são ambientes onde diferentes atores econômicos, políticos e sociais eles trabalham juntos, e onde a cooperação e a inovação são essenciais para o desenvolvimento do território. Isso ajuda a entender por que o Porto Digital é um espaço tão importante. Ele reúne a tecnologia, conhecimento e colaboração para impulsionar soluções sustentáveis. As startups, como explicado nelas, são empresas que conseguem trabalhar mesmo em cenários de muita incerteza, e que normalmente elas propõem soluções criativas para problemas complexos. Quando essas startups atuam dentro da economia verde, como acontece no Porto Digital, elas podem desenvolver tecnologias limpas, energias renováveis, sistemas de monitoramento ambiental e formas mais sustentáveis de se produzir. Um exemplo importante disso é o Empretec Startup Recife, que é uma iniciativa do governo de Pernambuco em parceria com o Porto Digital e o Sebrae. O programa ele usa uma metodologia da ONU para capacitar as startups desde o início da ideia até o seu desenvolvimento, reforçando o compromisso do ecossistema com negócios sustentáveis e competitivos. Essa iniciativa gera tanto benefícios econômicos quanto ambientais. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a economia verde é aquela que melhora o bem-estar das pessoas e promove a justiça social, ao mesmo tempo que reduz os impactos ambientais e a escassez de recursos.
Dentro desse conceito, as startups do Porto Digital têm um papel muito importante. Elas podem desenvolver soluções para energia renovável, logística reversa, redução de emissões de carbono e até ações na área de saúde, que está diretamente ligada ao bem-estar da população. Em resumo, essas startups elas mostram como é possível unir o desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade. Falando de inovação e cooperação, Schumpeter já dizia que a inovação é o grande motor do desenvolvimento econômico e que o empreendedor é quem impulsiona novas formas de produzir. Isso reforça o papel das startups como agentes de transformação, principalmente quando trabalham junto a um ambiente tecnológico estruturado, como é o caso do Porto Digital. Chessboard também contribui com a ideia de inovação aberta, afirmando que as empresas devem usar tanto ideias internas quanto externas. No Porto Digital, isso acontece naturalmente pela interação entre universidades, empresas, centros de pesquisa e o governo, criando um espaço muito favorável para a inovação sustentável. E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico lembra que o crescimento verde depende de políticas que incentivem tecnologia e o uso eficiente dos recursos naturais. Nesse contexto, as startups do Porto Digital têm um papel estratégico, fortalecendo o ecossistema como um modelo de desenvolvimento sustentável e tecnológico. A análise do Porto Digital mostra um movimento de desenvolvimento que vai além do lucro, focando na sustentabilidade e na responsabilidade social. Esse ecossistema prova que a inovação, guiada por valores ambientais e sociais, pode causar mudanças profundas, promovendo o desenvolvimento econômico local e um ambiente de bem-estar coletivo. A inovação tecnológica, quando orientada por valores ambientais e sociais, é capaz de promover transformações estruturais profundas, impulsionam o desenvolvimento local e contribuem para a construção de uma economia que, além de gerar lucro, promove bem-estar coletivo e equilíbrio ecológico. Este estudo mostra que o Porto Digital destaca-se como um ecossistema onde tecnologia, inovação e cooperação se unem para impulsionar a economia verde. As startups de base tecnológica assumem protagonismo ao criar soluções que reduzem impactos e tornam o crescimento mais eficiente e responsável. Integradas a um arranjo produtivo local, elas fortalecem redes, compartilham conhecimento, aceleram a inovação sustentável. Assim fica claro que a articulação entre startups, APLs e sustentabilidade aponta para o futuro mais resiliente, competitivo e ambiente equilibrado.